De Os Pingos nos Is, com uma entrevista ao vivo exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro, que nos atende mais uma vez. Presidente, boa noite, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder colaborar, não só com essa questão aí da Rússia e Ucrânia, bem como assuntos outros, interesse dos brasileiros, que, no meu entender, temos muita coisa a falar sobre novidade nos últimos dias. Vamos lá? Vamos lá, e desde ontem está causando muito barulho, né, presidente, aquela história sobre a ligação que o senhor teve com o presidente russo Vladimir Putin. O senhor deu uma entrevista coletiva ontem, disse que tinha conversado há pouco com o presidente Vladimir Putin. Quando foi, na verdade, essa conversa? Foi ontem, no domingo, ou não? O senhor se referia à conversa que tiveram lá na Rússia, quando o senhor viajou a Moscou? A conversa foi dia 16 de janeiro. Eu falei há pouco, agora o que surpreende é que a Globo bota entre aspas, conversa e bota por telefone. Foi assistir o que eu falei hoje. Não tem a palavra telefone. Conversei há pouco com o presidente Putin. Tratei de fertilizantes, etc. Uma conversa que durou por volta de 2 horas. Ninguém falou por telefone, nem agora há pouco, né? Uma conversa há poucos dias. Agora, uma intenção de parte da imprensa brasileira de causar o tumulto, desinformar, daí serve para o encarregado de negócio aqui no Brasil já falar que eu estou desinformado, daí inventa a questão de massacre, que eu estou afirmando que não tem massacre. Devia ter visto. Uma repórter perguntou para mim se havia massacre. Eu perguntei para ela, você tem certeza disso? Não, mas tem massacre, você tem certeza disso? Uma guerra, vocês mesmos dizem aí, né? O Augusto Nunes, a primeira vítima é a verdade. Logicamente nós não queremos guerra em lugar nenhum do mundo, nós queremos paz, mas essa não é a realidade. Como vi um documento agora há pouco que parece, não quero falar nome aqui para evitar problema, que seria do presidente da representação central ucraniana do Brasil, que me critica, né? Seria o representante, tenho certeza, que ele diz que eu devo, tomar uma posição de banir armas nucleares do mundo, como fez a Ucrânia em 94. Eu não entendo essas posições. E daí, aqui nesse documento, não sei se procede, se é desse cidadão mesmo, ele elogia aqui 4 parlamentares. Por coincidência, os 4 do Paraná. Porque lá tem uma grande comunidade ucraniana. Tá? Critica, ele elogia aqui praticamente todos os candidatos a presidente e dá pancada em mim. Baseado no quê? Baseado no quê? No que ele assistiu no UOL ontem, na Folha, na Globo, baseado nisso. A boa notícia que eu tenho que dar, se é que eu posso dar uma boa notícia, que lamenta o que está ocorrendo lá na Ucrânia, que lamenta a invasão, e assim como nós fizemos em 2021, em setembro de 2021, por um visto humanitário, nós permitimos que afegãos, algumas dezenas de afegãos, viessem ao Brasil. São cristãos, são mulheres, são crianças. E eu conversei agora há pouco com o Carlos França, ele falou que já ia tomar as providências, apesar de ser um feriado, mas para nós não tem feriado, está o tempo todo em atividade. Nós vamos abrir a possibilidade de ucranianos vir para o Brasil através do visto humanitário, que é a maneira mais fácil de vir para cá. No documento aqui, o cidadão agradece, governadores, etc., alguns, que estão dispostos a aceitar, porque aceita o governo federal e não vamos ter problema nenhum. Via esse visto humanitário, nós estamos dispostos a receber ucranianos. Agora, para você trazê-los para cá, você tem que trabalhar nesse sentido, Vem para cá, tudo bem, tá? Você tem que manter contatos via nossa embaixada na Ucrânia, que só vai fazer a apresentação lá, vai manifestar sua vontade e vai ter um visto humanitário para entrar no Brasil. E depois um outro problema, mas tem que sair da Ucrânia, porque o espaço aéreo está fechado lá. Bem, nós faremos todo o possível para receber o povo ucraniano, que porventura queira vir para cá, obviamente. Vamos facilitar a vida deles, porque esse documento parte de uma portaria interministerial do Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. Já mandei trabalhar nesse sentido, talvez a portaria seja até publicada hoje. E vamos fazendo a nossa parte, não é com agressão à minha pessoa, e com desinformação por parte de uma pessoa aqui que, eu não tenho certeza, que se apresenta como presidente da representação central ucraniana brasileira. E fala um montão de absurdos esse documento aqui,
Eu não falo o nome dele, que pode ser um documento que não seja real. Quem não escolhe lado já está do lado errado, cheio de lição de moral. Assim como a Ucrânia devolveu suas armas em 94. 94, o Brasil devia exigir das demais nações, né, da China, da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos, da França, também eliminar suas armas nucleares. Um documento extremamente infantil, que eu acho até que não é verdadeiro. Mas eu estou botando a nossa posição de acolher os ucranianos. Dizer que aquele grupo de brasileiros que saiu ontem, né, foi para Bucareste, na Romênia, grande parte deles, né, como o espaço aéreo está liberado lá, já estão retornando ao Brasil por meios próprios. Se porventura alguém ficou para trás, uma vez informada a nossa embaixada, nós tomaremos a providência para trazê-lo para cá. Como disse ontem, nós temos que saber se esse pessoal que está aqui na Romênia se querem voltar ao Brasil ou querem esperar um pouco mais para ver se a situação se normaliza, né, lá no território ucraniano. Presidente, a pergunta agora é de Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber, presidente, se as sanções impostas pelos países europeus à Rússia, de alguma forma, podem afetar a importação de produtos russos pelo Brasil. Olha, Augusto, as informações que nós temos via nosso ministro Carlos França, vários países, né, querem uma sanção, desde que aquilo que lhe importa da Rússia não entre nesse pacote. Por exemplo, vários países europeus topam sanções, desde que não afete o gás, desde que a Rússia continue mandando gás para si. Assim também, informações para o americano querem impor sanções, desde que não afete o alumínio e petróleo. Nós aqui fazemos parte do Conselho Permanente da ONU, né, que são 5 países, todos nucleares, né, para o Brasil. Nós temos uma dependência enorme dos fertilizantes da Rússia. Você pode ver, quando você vai para os nitrogenados, por exemplo, de onde é que você importa? 3 países, Rússia, China e alguns países do Oriente Médio, grande parte da Rússia. Você vai para os fosfatados, também a mesma coisa, Rússia, China e Marrocos. Você vai para o potássio, Rússia, Bielorrússia, que é um país, né, aliado à Rússia, e Canadá. Ou seja, se tiver sanções econômicas em cima disso, o nosso agronegócio aqui será seriamente afetado. Qual o nosso trabalho em cima disso? Estão discutindo nova resolução, tá? O Carlos Costa, nosso embaixador, já falou e foi bastante cauteloso, e tem que ser cauteloso. Não é que alguns querem que eu faça, dê um soco na mesa, o Brasil está desse lado, daquele lado, e não se comenta mais nada. O mundo todo é interdependente, tá? Então eu acredito que essas sanções econômicas dificilmente prosperem. Acredito, posso estar equivocado no tocante a isso, tendo em vista aos interesses. Você pode ver, a própria Ucrânia é um dos grandes produtores do quê? De milho, soja e trigo. Então, essa guerra se agravando, vamos ter menos trigo no mundo. Vai afetar o nosso pãozinho aqui também. Vai ter aumento de preço de forma generalizada. Se o conflito se agravar, né? Eu não acredito, mas se agravar, outros problemas teremos. A própria Rússia, né? Olha, para você compensar que está gastando na guerra, vamos aumentar o preço do gás. Tá? Vai ter reflexo no petróleo. Essas coisas, apesar de você estar numa guerra, no meu entender, você não resolve com um soco na mesa, como alguns querem. Como, né? Eu espero que não seja verdade, eu quero repetir aqui, o prezado presidente da representação central ucraniana do Brasil se manifesta nesse documento aqui. Então o Brasil está numa situação de equilíbrio, buscando solucionar o problema. Não somos um país nuclear. A Ucrânia abriu mão das suas armas em 94, o Brasil nunca teve. Até na nossa Constituição, nós aderimos ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Né? Agora, não podemos tentar resolver um caso lá fora, se bem que a possibilidade do Brasil resolver esse caso é muito pequena,
a colaboração é pequena, mas como fazer isso aí, em troca de você criar uma crise interna enorme. Daí vem aquela velha história, né? A economia. Pessoal, um país sem economia, vem fome, vem miséria, vem doença, vem agressão, vem depressão, vem tudo para cima da gente. E nós devemos, então, negociar, como estamos negociando, com bastante equilíbrio essa questão. Perguntou agora há pouco, né? A minha conversa com o Putin foi dia 16 de janeiro e fevereiro agora, uma conversa de 2 horas aproximadamente, onde tratamos de fertilizantes. Inclusive, nós temos uma fábrica em Três Lagoas, UFN3, né? Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, que está caindo nas mãos de um empresário russo que vai operar aquela fábrica. Não está funcionando, por quê? Porque na gestão do PT se investiu aproximadamente 3 bilhões de reais lá e ficou um esqueleto. Como obras inacabadas, né? Mas esse dinheiro sumiu, foi para algum lugar. 3 bilhões. É pouca coisa perto aí daqui muitas outras coisas que foi gasto com o PT, como refinarias, que começou e não concluída, refinarias compradas lá fora, dinheiro para outros países, para outras ditaduras, etc. Então, nós temos que ter equilíbrio. Vamos resolver o assunto? Não vai ser na pancada. Afinal de contas, você está tratando com uma das maiores potências bélicas nucleares de um lado. O outro lado da Ucrânia, que resolveu abrir mão de suas armas no passado. Alguns querem que eu converse com o Zelensky, o presidente da Ucrânia. E eu, no momento, não tenho que conversar com ele. Eu lamento aqui. Se depender de mim, não teremos guerra no mundo. Eu até, quando estive na Rússia, você deve se lembrar, no momento que eu poderia falar aberta a toda a imprensa, eu de um lado, o presidente Putin do outro, eu falei, olha, o mundo é a nossa casa. Tá? E Deus está acima de todos. Vocês queriam que eu falasse o quê? Eu já pressentia alguma coisa que poderia acontecer, né? E porque uma guerra você nunca sabe quando vai começar. E o país fala amanhã, ó, semana que vem eu vou declarar guerra com não sei quem. Isso coisa acontece. E você só toma conhecimento porque as tropas estão em algum lugar, já entrando na linha inimiga. Então o que nós queremos? Por vezes não é o que os outros querem. Queremos paz, queremos tranquilidade, queremos respeito, queremos que a autonomia, né, de cada país seja respeitada. Por exemplo, eu falei na Rússia também, eu agradeci o Putin, que quando se discutiu em mais de um momento questões climáticas no mundo, países do lado de cá, lá da OTAN, tá, queriam votar vamos assim dizer, queriam decidir que a autonomia, né, da Amazônia não seria mais nossa, deveria ser administrada por um pool de países do mundo. Quem ficou do nosso lado falou, olha, a Amazônia dos brasileiros foi o presidente Putin. Então, a gente vai construindo relacionamentos que a gente pretende que sejam duradouros. Se o pessoal do lado de cá, abrindo o jogo, Estados Unidos, França, Reino Unido, querem relativizar a soberania da Amazônia, a área mais rica do mundo, se do outro lado tem alguém que está colaborando conosco, nós vamos abrir mão disso? Não. Vamos agora assumir um lado daqueles que querem a todo custo relativizar a soberania da Amazônia, ou vamos ter equilíbrio e esperar as coisas acontecerem? Na própria resolução última, houve uma participação ativa do Brasil e dos Estados Unidos para que a resolução fosse amenizada. Teve participação ativa do Brasil e dos Estados Unidos. Tanto é que, se você lê a resolução, ela não condena a Rússia. Tá certo? Ela é bastante amena. Agora, o que acontece? Estão estudando uma nova resolução, está sendo debatida uma nova resolução, que será votada na terça ou quarta-feira. Qual vai ser a posição do Brasil? Não sei. Eu não vou estar automaticamente alinhado com um lado ou com o outro. Vamos ver onde vai isso daí. Como vocês me perguntaram agora há pouco. As sanções econômicas vão até onde? Até onde? Nenhum país quer que as sanções atinjam a si próprio. E o Brasil não é diferente disso. Estamos trabalhando com o Ronaldo Costa, nosso embaixador, de modo que o Brasil não seja prejudicado nessa questão. Ou não seja um dos poucos prejudicados nessa questão. Porque se te prejudicar o nosso agronegócio,
que eu sempre digo que o agronegócio é a locomotiva da nossa economia, como é que nós ficamos? Como é que fica a nossa segurança alimentar? Porque sem fertilizante no Brasil, você de imediato perde a produtividade. E, obviamente, você vai ter uma produção cada vez menor, né? Como é que fica o problema de inflação de alimentos? Nós vamos tentar resolver um assunto criando outro também grande. Os dois assuntos são importantes e nós não queremos naufragar aqui na questão do agronegócio nosso, que tem a ver com a nossa segurança alimentar, né? E nem como. E pretendemos resolver pacificamente o outro lado. A história está aí. Tem que estudar o que aconteceu com aqueles países, a cortina de ferro no passado, como é que nasceu a Rússia, etc, etc, etc. Agora, eu não vou dar palpite nessa questão. O Brasil é um grande país, mas é um país que tem que entender, né, que nós temos algumas limitações e devemos continuar nessa política de se aproximar de todo mundo e lutar pela paz. A conversa com o presidente Putin, alguma coisa nesse sentido, obviamente que surgiu. Agora, a conclusão que se tira, né, disso tudo, quem tem razão, né? Muita gente acha que vamos levar para o Tribunal Penal Internacional, vamos denunciar esse ou aquele chefe de Estado. Bem, enquanto a vida está correndo aqui, quem tem razão? E, no final das contas, quem tem mais argumentos e quem ganha a guerra? E quem tem mais canhão. Então a gente espera, obviamente, que sabemos que tem gente morrendo, obviamente, infelizmente gente morrendo, a gente não quer morte, tá certo? E a gente espera que mais rapidamente cesse as ações militares e se chegue a um acordo para o bem de toda a humanidade, não é apenas da Ucrânia ou da Rússia, não, para toda a humanidade. Erra aqui dizendo que eu hipotequei solidariedade a um país. Não é verdade. Eu quero que pegue uma imagem minha, eu falando que hipotequei solidariedade de imediato a um país. Isso não é verdade. Sempre preguei o equilíbrio. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé? Pois é, meu caro Vitor, muito boa noite a todos. Presidente, guerra é imprevisível, né? Eu costumo dizer que Forças Armadas é como a manutenção. A gente só sente falta e vê que não houve manutenção quando a luz se apaga, né? E descobre que havia fragilidades. Nós, no momento, nós, Brasil, estamos em inferioridade bélica com alguns países, inclusive a Venezuela, né? Ela se armou muito no passado, quando tinha dinheiro aí do petróleo, e tem superioridade bélica aqui na região. O senhor se preocupa com isso? O senhor agora está vendo a dificuldade de não ter um armamento atualizado? Olha, as Forças Armadas foram sucateadas desde o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Até mesmo a criação do Ministério da Defesa em 99 não foi por uma necessidade militar, foi por uma imposição política. Queriam tirar da mesa ministerial os militares, e segundo eles atrapalhavam, né? E tanto é que o primeiro-ministro da Defesa foi um senador derrotado. É um sinal de desprestígio à Força Armada. Foi um senador do Espírito Santo, que havia acabado de perder a eleição, então como prêmio de consolação a ele foi dado o Ministério da Defesa, o senhor Nelson Álvares, né? Não quero criticá-lo aqui, mas com todo respeito, é uma pessoa que, até por ter sido derrotado, não poderia ir para a defesa naquele momento. E os que sucederam a ele, a mesma coisa. Foram pessoas que não tinham qualquer conhecimento da área, inclusive gente de esquerda. Tivemos gente do Partido Comunista do Brasil à frente das Forças Armadas, entre tantas e tantas outras pessoas que poderiam estar em outro local, não à frente do Ministério da Defesa. O que nós fizemos quando assumimos? Primeiro é prestigiar as Forças Armadas, colocar lá um oficial general de 4 estrelas, como nós temos atualmente o general Braga Neto. Estamos, né, respirando, tentando de alguma forma recuperar o nosso material, os nossos meios, né? Tivemos muita dificuldade, estamos para comprar um avião cargueiro agora,
né, um empenho muito grande do comandante da aeronáutica, junto à Ministra da Defesa, conosco também, junto à economia, que não temos um avião de transporte. Tanto é que você pode ver, se nós quisermos buscar brasileiros, né, pegar lá no exterior para trazer para cá, tem que levar 2 aviões KC-390, que não é um avião específico para isso. Você não tem um avião maior para cumprir essa missão. Passaremos a ter nos próximos meses. E nós vamos fazendo o possível nessa área. As Forças Armadas é uma coisa cara, mas você só dá valor a ela quando precisa. O próprio presidente ucraniano, essa nota aqui, que desconheço seja verdadeira ou não, né? Ele fala que nós devemos exigir do mundo todo o desarmamento. Alguém acha aí, pesado, se é verdade, né? Se o presidente da representação central ucraniana brasileira, você acha que a China vai abrir mão do seu potencial nuclear? A Índia, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia? É uma infantilidade enorme botar num papel e dizer, eu vou checar se é verdadeiro ou não esse documento, né? E se for verdadeiro, eu até vou dar publicidade a ele. Isso é uma infantilidade enorme, né? A Ucrânia abriu mão do seu potencial nuclear. Eu não vou discutir se estava certo ou errado. Cada país é autônomo fazer o que bem entende. Não reclame agora. Tá certo? O que nós queremos, repito, é a paz. Agora, precisamos ter seriedade, pé no chão, não falar com emoção, buscar razão. Nesse caso em si, eu converso o tempo todo com o ministro da Defesa, o Braga Neto, converso o tempo todo com o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, para a gente poder falar alguma coisa. E a prudência me diz aqui sempre, né? Se eu não souber esse assunto, não vamos tocar nele, porque a gente pode piorar a situação. O Brasil é dependente de muita coisa do mundo todo, não é apenas da Rússia, né? É do mundo todo. Nós somos dependentes de muita coisa, o mundo todo é dependente de nós e muita coisa também, em especial os commodities. Agora, queremos melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela, e tanto é que, em novidade, primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta via o passaporte humanitário a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até familiar, temos grande parte de familiares ucranianos no Paraná, né? Na ordem de 600 mil. Eles têm parente lá, se quiser trazer para cá, o caminho está aberto. A Embaixada do Brasil faz a solicitação do visto humanitário, que deve estar sendo publicado hoje ou amanhã, a portaria nesse sentido, e serão cadastrados e poderão vir para cá. Presidente, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, o âncora de 2 bilhões de views. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite a todos. Presidente, o senhor, como militar, certamente está observando o conflito, deve ter suas avaliações. Eu queria perguntar se o senhor pode compartilhar com a audiência essas avaliações a partir do momento em que o senhor emitiu um juízo, quer dizer, uma expectativa, né, de que o senhor acha que o conflito, o senhor espera que não se agrave, o senhor acha que não vai se agravar. Como é que o senhor está vendo aí a evolução desse conflito na Ucrânia? Eu estou dando a minha opinião, Fiuza, a minha opinião. Eu fiquei 15 anos no Exército. Logicamente, teve uma vivência, né? Não só até o posto de capitão, dado aos contatos e da situação de presidente da República, que eu converso muito com os oficiais generais também. Tá? A diferença é muito grande entre uma tropa e outra. Então a tendência é se resolver rapidamente isso aí. Você pode ver, quando falamos há 2, 3 dias de evacuação de brasileiros, já tem problema de combustível. Com toda certeza, refinarias já foram bombardeadas na região. Os alvos militares também foram bombardeados. Acidentes capitais, se você quiser inviabilizar aí a movimentação de tropa inimiga, você destrói acidentes capitais, você destrói aeroportos, destrói aí pontes, viadutos. Eu desconheço como está sendo feita essa guerra lá. E, no meu entender, dada a diferença, repito, né, de forças, esse conflito chegará ao fim rapidamente. Talvez, né, até antes da votação dessa resolução aí de depois da manhã
que poderá ser votada. Presidente, a pergunta agora é do Marco Antônio Costa, que hoje está aqui com a gente em substituição a Ana Paula Henkel. Você, Marco, sua pergunta, bem-vindo. Obrigado, Brown. Boa noite, presidente. Presidente, eu gostaria de... Sabendo que a velha imprensa tem uma tendência de polemizar questões que são completamente banais e que são irrelevantes, por exemplo, você tem demonstrado uma postura de defesa da mediação em prol de uma concertação para fins de encerramento desse conflito. E a imprensa gosta de ficar colocando isso como se fosse uma espécie de isenção ou neutralidade que é temerária em algum sentido, ao invés de olhar para o lado pragmático e tentar absorver, às vezes, alguma lição do que está acontecendo hoje. Aí minha pergunta é no sentido de, com relação às reservas de potássio aqui no Brasil e a nossa agenda ambiental ou de reforma, existe algum tipo de possibilidade da gente extrair algo de positivo no sentido de propor uma reforma da legislação ambiental para fins de licenciamento junto a reservas indígenas? Nesse caso, existe alguma coisa que dá para absorver disso daí? Olha, o Brasil tem solução para quase tudo. A questão de fertilizantes. Nós temos potássio, segundo o mapa metalogenético que eu tenho em meu gabinete, numa área que daria o tamanho de aproximadamente metade do estado do Rio de Janeiro, na foz do Rio Madeira. Agora, aquilo é demarcado como terra indígena. Tá? Inclusive, acredite, essa área no passado, né, era de competência da Petrobras explorá-la. Eu estava em 2008 num voo do Rio para Brasília e li uma matéria do Chico Graziano, que vive também batendo em mim, mas não tem problema, vi uma matéria muito boa dele, no editorial do jornal Estado de São Paulo, falando que a exclusividade da exploração havia passado para a empresa Falcon, vinculada a uma empresa canadense. Eu entrei com requerimento de informações junto ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura respondeu para mim um carimbo de confidencial, ou seja, se eu falasse qualquer coisa, se eu subisse à tribuna, falasse qualquer coisa, eu estaria aí, iria responder por um crime de responsabilidade ou por um crime contra a nossa nação. Tá? E depois eu fiquei sabendo, isso é bom vocês tomarem conhecimento disso, que a Petrobras fez um distrato, ou seja, pagou uma fortuna, algumas dezenas de milhões de reais, e desfez esse contrato. Onde eu desconfio, vou mandar investigar, e ver a cabeça agora, de a indústria do distrato dentro da Petrobras. Talvez, não quero afirmar não. Vou mandar investigar a Isaí. Mas lá nós temos potássio, pelo mapa metalogenético que tem na minha frente, tem, mas só que é uma reserva indígena. A mesma coisa que eu tenho falado sempre, né? Temos problema de energia elétrica no Brasil. A nossa fonte, né, é limpa. Praticamente 70% da energia elétrica do Brasil é fonte limpa, é hidro, é água. Temos lá no estado de Roraima o Vale do Rio Cotingo, 12 quilômetros de extensão por 600 metros de queda. Uma cota de 600 metros. Você pode construir ali 4, 5, 6 barreiras, né? Ou outra forma qualquer de explorar aquilo. No meu entender, você pode ter região de energia para todo o norte, das regiões norte e nordeste. Agora, nós temos um problema para nós mesmos. Quando eu fui no Rio Cotingo, eu pedi para pousar o helicóptero numa aldeia chamada Flechal, que pertence à reserva Raposa Serra do Sol. Conversei com muita gente lá, os indígenas, muita gente fala exatamente igual nós. Conversei com uma senhora lá que já sabia até que eu ia para lá, que foi feito o escalão precursor, estava me esperando lá, né, para esse momento, e falou que a ideia nossa é muito bem-vinda, eles podiam viver de royalties, e nós não temos problema no Brasil. Agora, você pode ver, o PT fez 3 hidrelétricas fora do Brasil. Fez a Belo Monte aqui, que é um fiasco. Gastou-se uma fortuna, muito dinheiro desviado, muita gente presa lá, e gera quase nada de energia. Então nós temos solução para os fertilizantes, temos para a energia elétrica, mas temos problemas no Brasil. Temos um projeto dentro do Congresso, tem mais de ano, para, a grosso modo,
permitir que o indígena de uma terra qualquer, né, possa fazer na tua terra exatamente a mesma coisa que do lado um fazendeiro faz na sua. Esse projeto vai destravar muita coisa no Brasil. Temos uma outra alternativa, convocar o Conselho da República e abrir uma exceção para nós explorarmos potássio na foz do João Madeira. Agora, você não vai tirar potássio de para amanhã. Eu acho, uma vez você se desvencilhando de todas as amarras burocráticas, você vai levar uns 3 anos para começar a produzir potássio naquela região. Mas também começar, antes tarde do que nunca. Tá certo? Assim como eu tenho falado muito, né, já que se fala em economia, a maneira mais rápida de trazer recursos, divisa para o teu país é via turismo. Mas temos um decreto ambiental que demarca 29 regiões geográficas na Baía de Angra, né, como estação ecológica de Tamoios. Tem uma das viagens minhas que fiz no exterior, um país da região aí do Golfo falou que investiria $1 bilhão lá na Baía de Angra. Agora, a gente não pode ir com esse projeto para frente, porque para revogar um decreto ambiental é uma lei. E daí você começa a ter os problemas o mais variados dentro do parlamento, por questões partidárias ou individual, lobbies de toda a natureza. E mais um problema grave, né? A gente podia resolver a Baía de Angra. Mais um problema grave. O Supremo Tribunal Federal está votando um novo marco temporal. O que é isso? Tá? Se esse novo marco temporal for reconhecido, algumas centenas de novas reservas indígenas serão demarcadas no Brasil. Hoje já temos o equivalente a 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Isso equivale a uma área tamanho da região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Com esse novo marco temporal, caso aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, teremos áreas indígenas cujos somatórios vão equivaler à região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E pela localização geográfica das mesmas, você vai anular uma outra área tamanho do estado de São Paulo. Ou seja, você simplesmente pode esquecer o agronegócio no Brasil. Isso que nos dá orgulho, nos dá divisa, nos dá segurança alimentar. A cada 5 bocas no mundo alimenta um, isso deixa de existir. E o processo está um. A iniciativa foi do ministro Fachin, atendendo um pedido de um partido, como sempre, né? Contra o Brasil, as coisas andam rápido. O ministro Cássio empatou e depois pediu vista ao ministro Alexandre de Moraes. Repito, se essa proposta for avante, acabou o Brasil. Não posso falar outra coisa a não ser isso daí. E parece que tem alguns maus brasileiros interessados que isso aconteça. Presidente, a gente precisa fazer agora um rápido intervalo comercial e a gente volta então na sequência com a entrevista ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro aqui em Os Pingos nos Is. Até já.